Não, era só para emendar ali naquilo que o prefeito eleito havia colocado. Primeiro que eu não calculava, não imaginava que no ano em que Stener Sorato Filho vai assumir a prefeitura, já faz 20 anos da partida do seu progenitor. O tempo realmente voa e Sorato pai foi muito precocemente. É verdade. Nós tivemos um caso em Criciúma, cidade vizinha, aliás, são as duas principais cidades do Grande Sul do estado, uma outra situação semelhante. Um filho também de um ex-prefeito que não logrou êxito no resultado eleitoral, o deputado federal Ricardo Guide, filho do meu grande amigo também, o grande Altair Guide. Aliás, o Altair e o Sorato se davam muito bem. Recordo-me, inclusive, de conversas que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive, com os dois na Assembleia. Mas eu queria fazer um raciocínio para o prefeito eleito. Em Criciúma não foi possível, Tubarão sim, mas não são muitos casos em que pessoas da família retornam ao mesmo cargo. Blumenau, João Paulo Kleinbin, que foi 2 vezes prefeito de Blumenau, onde Wilson Pedro foi prefeito em 88, antes de se eleger governador em 90. Aqui na capital, marido e mulher. Esperidião foi prefeito em 2 oportunidades, Ângela Min igualmente. E o filho João foi vice-prefeito. Mas isso não costuma acontecer com muita frequência, não. Se a gente passear aí pelo estado, a gente não encontra muitos casos, muitas situações como essa. Aí eu lhe pergunto o seguinte, isso, de alguma maneira, aumenta ainda mais a sua responsabilidade a partir de 1º de janeiro? Aumenta significativamente, Prisco. Pode ter certeza disso, porque meu pai deixou uma história, um legado, né, na política, que obviamente eu fui beneficiado por isso, e eu não posso jamais decepcionar o eleitor que confiou em mim em razão da história que ele deixou. Então, eu tenho certeza que a minha responsabilidade é dobrada por manter o legado dele e também escrever a minha história. Tens toda a razão, não é comum isso acontecer, e eu estou com todo o sentimento de responsabilidade enorme à frente disso, em razão desse legado que ele deixou. Ter um correligionário e amigo à frente da administração estadual ajuda, né? Para esse momento de restabelecer Tubarão ao devido patamar. Sem dúvida, isso foi tema de debate, foi tema de programa eleitoral, a nossa arrancada da campanha aqui, né? Porque o que mais os adversários falavam era que Tubarão não poderia perder um deputado, e eu dizia, Tubarão tem a chance de ganhar um prefeito amigo e do mesmo partido do governador, o que a gente sabe que é muito importante. E eu lembrava, para aqueles que têm uma barba branca como a minha, um cabelinho branco como o do Prisco, eu lembrava que a última vez que isso aconteceu em Tubarão, de ter um prefeito que era do mesmo partido do governador desde o início do mandato, foi com o saudoso prefeito Genésio Goulart, quando ele se elegeu em 1996, e o governador era o Paulo Afonso. E ele, Prisco, sabe que ele conseguiu 2 importantes, grandes obras em Tubarão. Uma é a nova rodoviária, uma obra vultuosa de milhões, dezenas de milhões de reais, se for colocar ela no dia de hoje, e a outra, o Museu Vila Zumblick, construído no centro da cidade. Então, foram obras que eu tenho certeza absoluta que só aconteceram em Tubarão por causa do apoio do governo do estado, por causa do fato do governador ser do mesmo partido do prefeito. E é isso que a gente vai buscar também com o governador Jorginho Melo. A população entendeu isso também, entendeu que era importante para esse momento que Tubarão vive, de
está devendo mais de 600 milhões de reais, para que quem está nos assistindo tenha uma noção do que é isso, é mais do que a arrecadação de um ano inteiro. Tubarão vai terminar esse ano arrecadando quase 500 milhões de reais, mas nós devemos mais de 600 milhões de reais. Uma folha de pagamento que está em 53% praticamente. A gente sabe que nenhum município ele prospera com a sua folha nesse patamar. Não tem... Então, assim, ter o apoio do governo do Estado é fundamental no momento que vive Tubarão. Isso foi tema de debate, tu pode ter certeza, sim, por isso que ajudou muito. Até porque essa dívida tem que ser renegociada, né, prefeito eleito? Tem precatório que não tem o que fazer, esse não tem como mexer, são um pouco mais de 100 milhões em precatório, mas tem impostos federais aí em torno de 100 milhões, tem dívida com bancos em torno de 130 milhões, e tem os 2 financiamentos que foram feitos na administração anterior, que os 2 somados em capital tomado foram de 128 milhões. Isso é um problema porque o poder de endividamento da Prefeitura de Tubarão está a zero, não há a mínima possibilidade hoje da Prefeitura tomar um empréstimo que seja de 10 milhões de reais, que não tem poder de endividamento. Quando esse empréstimo foi feito, ele é baseado em torno de 3,75 de juros mais Selic. Quando ele foi feito, a Selic estava em 4,5. Hoje a Selic está próxima de 13. Então, vocês imaginam o quanto não virou esses 128 milhões, né? Projetado aí com esses juros e a Selic. Para completar só a minha participação, e o Almir introduziu o Rambo, é desafiadora a missão de Stênio Sorato, porque é um verdadeiro rabo de foguete que ele está pegando a partir do ano que vem. Agora, o eleitorado, a população percebeu isso a ponto de não eleger Juarez Ponticelli vereador, que ficou com 900 votos. Ou seja, existe uma compreensão da sociedade, né? Existe sim. O tubaronense mostrou a sua responsabilidade na votação, não aceitou de forma alguma que alguém que está respondendo tamanho processo pudesse voltar para a política. Eu acho que esse foi um recado enorme que o tubaronense deu, e eu acredito que o brasileiro tem que fazer isso, tem que acompanhar esse mesmo recado que foi dado aqui, para que a gente possa ter na administração pública pessoas que estão imbuídas de fazer o melhor para o coletivo, o melhor para as pessoas, e jamais misturar o dinheiro público com o particular.